Meus amigos, que surra de pica foi essa? Desculpa a vulgaridade, é porque eu sou vulgar mesmo. Quando você estuda história, você vê que a humanidade não presta. Os vácuos de poder e a ambição das pessoas que fazem tudo e qualquer coisa para ocuparem espaços de poder levam a guerras e nas guerras todo mundo usa famílias, pessoas, crianças, foda-se, morram. O importante é que eu consigo o que eu quero, que é o poder. É o que a gente está vendo. E, os conflitos que a gente tem hoje, eles estão aí para mostrar que a gente não evoluiu nada e não mudou nada, não deixamos de ser humanos. Entre esses demônios, seres humanos, né? Não são demônios, são seres humanos. Entre esses seres humanos gananciosos que lutam pelo poder, alguns se destacam. Para brigar pelo poder, você já tem que ser ruim. Para brigar pelo poder, você já tem que ser iníquo, porque você coloca a sua ambição de poder acima da vida de pessoas. Partimos do princípio de que todo mundo que lutou por poder vendeu a alma para o que quer que você acredite que é o diabo e já está errado. Mas, entre esses, alguns se destacam pela genialidade. E quando eu digo genialidade, não é porque o cara é bom, e eu preciso que vocês entendam muito bem isso. Hitler não conseguiu matar o tanto de judeus que ele matou só porque ele era mau, só porque ele era iníquo, só porque ele queria poder. Ele fez isso porque ele era extremamente inteligente. E, embora agora engenheiro já obra pronta, a gente pode olhar para o passado e dizer: olha como ele foi burro de querer invadir a Rússia, sendo que ele estava com a Europa na mão. Olha como ele foi tonto de achar que dinheiro ia dar para fazer guerra para sempre. Olha como isso daqui é engenheiro de obra pronta. E a gente não tem como julgar a genialidade pelo resultado de tudo depois que tudo aconteceu. Quando você olha as decisões que ele tomou, no momento que ele tomou, as coisas que ele fez, tudo que ele construiu, tudo que ele levou as pessoas a executarem, tem aí uma genialidade muito grande. E, e assim, pessoalmente, ele não é nem uma das pessoas que eu acho mais capazes e que transformaram o mundo e que foram, uau, meu Deus, que foda. O Japão teve Oda Nobunaga que fez um puta no estrago, mas teve um cara que veio depois dele chamado Toyotomi Hideyoshi. E uma prova de que esse cara era realmente foda é que a pessoa mais foda do Japão esperou 30 anos para atacá-lo. Não é que o Tokugawa Ieyasu esperou 30 anos para falar agora eu consigo lutar contra você. Não. Tokugawa Ieyasu, que foi o cara mais foda do Japão, ele foi tão. Assim, pera que eu tô emocionado aqui porque eu acabei de ver esse negócio, isso mexeu muito comigo. Calma que eu vou explicar. São três pessoas que vieram em sequência. Oda Nobunaga, ele conquistou todo o Japão, ele foi o primeiro a conseguir unificar todo o Japão e acabar com os feudos. No dia que ele conseguiu fazer isso, ele foi traído e morto. Nobunaga é aquele cara que gerou um monte de jogos, de ficções e de novelas, porque todo mundo falava que ele era tão cruel, mas tão cruel que ele tinha aspirado o demônio. Por isso toda a saga de luta contra o Genma, porque o Genma é o capiroto realmente ruim, ao contrário do Oni, que às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim, é uma pessoa que é capaz de qualquer coisa. Putin é um Oni. Ah, ele quer o poder, ele não é cruel. O Oda Nobunaga era cruel, ele queria ver o sofrimento, ele queria causar sofrimento. Era um psicopata que se achava acima de todos os outros e achava que ele tinha direito sobre a vida do outro. Não tem requintes de crueldade evidente. Depois que o Oda Nobunaga foi traído por um dos seus braços direito, veio um outro cara que estava lá na outra ponta e falou assim: vamos voltar porque nosso inimigo está lá. E aí o Toyotomi Hideyoshi ele vai e mata o traidor e ele passa a ser então o,
o Shogun, o unificador do Japão. E o Tokugawa Ieyasu foi quem consolidou o shogunato no Japão. Um dos caras mais fodas que o Japão já teve. Inclusive, a linhagem dele durou 3 gerações, o que é raríssimo na história, assim. Ele, ele olhou para o Toyotomi Hideyoshi, que é esse cara que eu falo que está altamente ranqueado no meu conceito, que é bem limitado, né? Que se restringe somente ao que eu sei. O Tokugawa Ieyasu, ele falou assim, eu não tanco esse cara não, não vou atacar, eu vou esperar, eu tenho que esperar. E ele esperou 30 anos. Ele esperou 30 anos o Toyotomi Hideyoshi ficar senil e doente. Não, ele esperou o cara morrer. E aí, quando o Toyotomi Hideyoshi morreu, ele falou assim, esse cara fez um trabalho tão bem feito nesse país que seria um sacrilégio eu deixar tudo que esse cara construiu pro filho dele que é um incompetente. Então, por respeito ao Toyotomi Hideyoshi, eu vou continuar o trabalho que ele começou porque foi muito bem feito. Tudo retórica, tudo chaveco. Você tem que sempre que fazer um canto da sereia para todo mundo falar, nossa, realmente sua casa é nobre mesmo, vou te seguir. É basicamente sempre isso. Mas quando eu olho as coisas que o Toyotomi Hideyoshi fez, a maneira como ele organizou o Japão para mantê-lo pacificado por tanto tempo, durante 30 anos, caras foda como Tokugawa e Ieyasu não tiveram coragem de levantar a espada e de arrumar um motim ou entrar em conflito com ele. O cara é realmente bom. Ele não era bom só no campo de batalha, ele era bom no estudo da narrativa, ele era bom na criação da estratégia, ele era bom na manutenção da paz, e isso é muito difícil de se conseguir fazer. Muito difícil de conseguir fazer. Então, quando eu olho pro Toyotomi Hideyoshi e assim, ver que além de ganhar todo o conflito, manter todos os ânimos sob controle, impedir o conflito e a guerra, manter todo mundo satisfeito e com medo dele, durante tanto tempo, é simplesmente muito admirável. E chega no meu ranking, assim, besta, de pouco conhecimento só do que eu tenho, eu falo, na minha cabeça, Toyotomi Hideyoshi foi maior do que Hitler. Hitler alcançou uma proporção muito maior. Mas por quê? Porque já tinha armamento, já tinha tanque de guerra, já tinha navio, as escalas eram muito maiores e as comunicações eram muito maiores. Na época do Toyotomi Hideyoshi, você não tinha um código para a Inglaterra quebrar de criptografia. Você tinha um cavalo que ia com uma mensagem entregar lá pro cara que estava naquele castelo. E com isso, na base da cartinha do mensageiro, que é de cavalo, o cavalo morria, ele saía correndo, pegando carona nas costas do outro lá, para chegar para entregar mensagem no papel. Esse cara manteve a paz do Japão inteiro durante 30 anos. O cara é foda, não é pouca bosta. E assim, faço isso daí que não é um react da entrevista do Putin, sim. Tem um cara que eu acho muito mais foda do que Toyotomi Hideyoshi, que é Otávio Augusto. E aí você fala, porra, mas Júlio César que é o foda de Roma. Não. Júlio César conquistou e não conseguiu manter. Quando você olha para Otávio Augusto e o que ele fez com Roma, como ele lidou com a aristocracia, como ele lidou com o povo, como ele lidou com os vizinhos, como ele lidou com os países que ele, as nações que ele invadiu, e o que ele fez para se manter no poder, e como ele sobreviveu ao cara que comia Cleópatra lá, esqueci o nome dele. Me recuso a procurar no Google. Foda-se, eu não lembro o nome de ninguém mesmo. Mas no Triunvirato era Otávio Augusto e tinha Marco Aurélio. Não vou lembrar que. Não, Marco Aurélio foi imperador, eu tô ficando doido. Namorada da Cleópatra. Ter sobrevivido aquele cara que era um puta de um estrategista, um puta de um político, um puta de um general extremamente influente. Ter sobrevivido aquele cara também mostra que não era só no campo de batalhas, não era só no campo da conquista, mas no campo da manutenção também que esse cara era bom. Ah, essa entrevista aqui ela vai entrar para a história. E essa entrevista coloca Putin no meu rankzinho de merda, que é feito só com aquilo que eu tenho conhecimento, que é muito pouco da história, porque eu sou professor de inglês, eu gosto de videogame, eu gosto de investimento, eu gosto de geopolítica, eu gosto de cuidar de criança. Eu.
Eu gosto de tanta coisa. Eu estudei, né? Eu gosto de tanta coisa que eu não tenho tempo para ficar estudando história. E o pouco que eu estudo história é isso. Nesse pouco conhecimento que eu tenho, Putin supera Otávio Augusto. E não é porque hoje a gente tem tecnologia, não é porque hoje... Não. Esse cara venceu o Império Americano. É isso que eu tenho que falar. É, é o fino do fino do fino do fino da estratégia. E nessa entrevista aqui, com certeza vai entrar para a história. É claro que a história é sempre contada pelo vencedor. Então, se alguma coisa mudar e a Rússia perder e a China perder, os Estados Unidos vai sumir com essa entrevista e vai dizer que foi outra coisa que aconteceu. E aí, os nossos netos, os filhos da Lana, vão ter que aguentar a história do vencedor se o mundo ainda existir. Mas quem tiver acesso a documentos e puder fazer estudo, realmente vai achar que essa é uma das entrevistas que termina de enterrar o Império Americano que nasceu no século XX e que sumiu muito rápido, né? E, quer dizer, ele não vai desaparecer do mapa, mas ele vai perder relevância muito rápido. E essa entrevista, ela foi simplesmente brilhante. O Putin entendeu que o fim do poder fez com que o poder se polarizasse, que múltiplos interesses, uma malha de interesses que se devoram, estão completamente descontrolados e sem rumo, e só conseguem enxergar um palmo na sua frente, e só conseguem enxergar os seus interesses imediatos com uma memória e com intenções de curto prazo. Putin entendeu tudo isso e pacientemente armou tudo para jogar esse império contra ele mesmo de maneira brilhante. Então, se você estudar essa entrevista, você vai ver que ele dá um baile de história. E ele dá um baile de história que as pessoas vão olhar para isso, os americanos, eles vão olhar para isso e vão falar: você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo, e eu vou provar para você que você está mentindo. E esse cara vai estudar a história e vai falar: puta, cara, é mesmo. Todas as coisas que ele falou em 2008, em 2014, lá em 1970, lá, tudo o que ele falou, o americaninho vai lá tentar desmentir, vai tentar provar que não foi aquilo, e no máximo que ele vai encontrar vai ser o canal do Peter lá falando que a Ucrânia tá ganhando. Se ele realmente buscar dados históricos, ele vai ver que o Putin tá falando a verdade. Ele tá usando toda a verdade a favor dele, mas ele tá falando a verdade. Todas as coisas que ele fala de fato aconteceram e todas as traições que ele menciona ele de fato sofreu. Toda vez que prometeram para ele uma coisa e não fizeram, ele anotou para esfregar na cara de todo mundo. E tá aí. Então, ele conta uma história que vai gerar comoção e vai ter um monte de canal, inclusive americano, defendendo a retórica dele, falando o Biden que tá errado, e a gente vai falar sobre isso aqui. E, e aí ele fala das traições que ele sofre e se posiciona nesse tabuleiro. E aí ele usa verdades extremamente verdadeiras. Eu sei que isso é ridículo falar desse jeito. Eu quero ser ridículo mesmo, me deixe. Ele usa verdades. Desculpa, gente, estou emocionado. Ele usa verdades extremamente verdadeiras para mostrar a dinâmica do quanto o Estado americano se vendeu ao lobby e do quanto o lobby, visando seu interesse imediato, fez com que os Estados Unidos repetidamente e constantemente traísse os acordos que fez ao redor do mundo e fizesse merda ao redor do mundo, ao ponto de financiar um exército sírio para lutar contra iraquiano e financiar iraquiano para matar sírio e tá com tudo documentado, tudo registrado, e as pessoas que se mataram e sobreviver, assim, as pessoas que sobreviveram entre os que se mataram, estarem aí todas com ressentimento fermentado, prontos para aceitar a ajuda de qualquer China e qualquer Rússia que existam, para fazer qualquer coisa que puderem contra Israel e Estados Unidos. Ele menciona uma coisa. Eu vivo falando nesse canal que a China, ela aparentemente está sendo eficiente em frear o interesse do capital sobre o funcionamento do Estado. Uma coisa que o Brasil não consegue fazer, uma coisa que a Argentina, Estados Unidos, ninguém consegue fazer. Eu não vejo isso acontecendo.
Rússia consegue isso ao custo de muito bilionário escorregando em sabonete e caindo da janela do hospital, e a China, à sua maneira, tem mantido o capital com limites, se explorando, se multiplicando, mas com limites ali. Não atrapalha o capital, não é capaz de desviar o plano de país que eles têm e de controle de dominação. O Putin ele mostra, ele deixa claro que Estados Unidos fracassou nisso, que o capital tomou conta, cegou o Estado e que os Estados Unidos construíram uma máquina de produtividade que gerou um surplus, um excedente que precisava ser escoado. De maneira que, como a indústria bélica era a mais rentável, porque eles só faziam armas e vendiam para o próprio Estado, e não precisavam dar tiros, porque o mundo estava, entre aspas, pacificado, então eles precisavam ficar inventando guerras, se não armando mercenários, e se não inventando conflitos para poder desovar tudo isso, e isso fez com que eles quisessem cada vez mais se expandir. É por isso que tem base na Síria, no Iraque, no Afeganistão, é por isso que tem base em todo lugar, e esses conflitos eles custam muito. Só que chegou uma hora que esse excedente ele ficou tão grande, mas tão grande, que o lobby armamentista, para conseguir defender os seus interesses, ficava fomentando guerras e dizendo que eles precisavam expandir a sua área de controle de segurança, ao ponto do Biden, em janeiro de 2022, estar com tropas da OTAN na Ucrânia, falando: entra aqui se você for homem, porque aqui é a gente que manda. Chegou nesse ponto e a Rússia, então, Putin, então, justifica o comportamento da Rússia, que olha como ele vai mexer muito com a cabeça do americano, principalmente aquele que já não aguenta mais tanta mentira na televisão. Ele vai colocar na cabeça do americaninho que é o interesse do lobby da indústria armamentista que fez com que ele fosse traído sucessivamente, que a OTAN se expandisse constantemente, que ele se sentisse ameaçado ao ponto de não ter outra alternativa a não ser defender a segurança das suas fronteiras, para que não tivesse OTAN ali na Ucrânia. Ele explica que a Ucrânia é Estado imaginário, coisa que está aqui, domingo, há 2 anos. 2 anos atrás o Lucas estava falando isso daqui, que a Rússia foi inventada numa festa, que ela foi dada de presente, ela pegou território de vários países, é, e e aí, todo o ideal que manteve a Ucrânia unida ali, ele é muito frágil, porque ele é muito tecido artificialmente, não está na veia, no sangue das pessoas, tá no imaginário coletivo que foi plantado muito recentemente. É igual a cabeça das crianças israelenses que ficam falando que o palestino tem que morrer. Foi alguém que colocou isso na cabeça delas. As crianças não nasceram pensando desse jeito. A Lana não quer matar ninguém. Você precisa de uma educação muito filha da puta. Você precisa de uma educação muito arrombada. Você precisa de gente muito doente para colocar na cabeça de criança da idade da Lana que ela tem que ficar feliz quando outras crianças da idade dela são bombardeadas, porque essas outras crianças são terroristas. Saibam por que o Omegle saiu do ar. Ah, Fausto, não sei o que você falou. Como que é o nome desse negócio que você falou? É esse daqui, eu acho. Vão pensar por que o ataque do Hamas aconteceu em outubro e o Omegle saiu do ar em novembro. Vamos ver se é por causa daquela menina mesmo que fala que ela foi colocada em contato com seu predador sexual pelo Omegle e por isso que ele tem que deixar de existir. Ah, bom, o que acontece. Eu vou apagar aqui que eu tô com vergonha porque eu não sei se é assim que escreve, porque eu entrei poucas vezes lá, achei uma merda e parei. Então, quando ele fala a respeito de por que você não procura falar com os Estados Unidos? Não tem nada com os Estados Unidos. Ué, os Estados Unidos ele está financiando a guerra que você está travando. Então, você não devia ligar para ele. E ele fala muito bem, os Estados Unidos, cara,
tem problemas de fronteira, tem problemas de imigrante, tem uma dívida interna de 33 trilhões de dólares. Essa dívida é completamente impagável. O dólar, ele tá rodando, assim, no cheiro da gasolina dele. Ele não tem valor nenhum. E o Putin, ele deixa muito claro, é, não tem inflação, né, nos Estados Unidos. Tem 3, 4% de inflação, que é aceitável para um país daquele tamanho, mas é porque eles sabem que quando eles imprimem dólar, esse dinheiro imediatamente se espalha por todo mundo. E é o que a gente fala, Estados Unidos gera inflação no mundo. É o único país que pode imprimir dinheiro e ele gera inflação no mundo. Se todo mundo tirar o dólar que tem guardado para comprar alguma coisa, não existe coisa para ser comprada de tanto dólar que tem. Então, esse dinheiro, quando as pessoas quiserem usar, não vai valer nada. É igual o Bitcoin. No dia que todo mundo quiser usar, não vai valer porra nenhuma. Pronto, já vai ter gente que vai jogar no lixo tudo que eu vou falar do Putin porque deu gatilho e tá latindo porque tá falando que a Bitcoin é o futuro. Então tá bom. Ele fala: Estados Unidos tem problemas de fronteira, não consegue segurar os mexicanos no Texas, tem crise de imigrante, tem 33 milhões de dívida, e sou eu que tenho que ir lá pedir pinico? Sou eu que tenho que ir lá pedir para eles pararem de mandar arma? Que eu vou fazer? Eu vou falar: oh, vocês estão mandando arma para a Ucrânia, oh, por favor, não faz isso não? É isso que eu vou ter que fazer? Não, ele não tem treta com os Estados Unidos, ele tem treta com a Ucrânia. Isso daqui vai pegar muito o eleitorado dos dois lados e vai pegar muito a americaninha que escutar isso e pensar um pouco. E ele diz: se os Estados Unidos param de mandar dinheiro, a guerra acaba semanas depois. Se os Estados Unidos param de mandar dinheiro e armamento, a OTAN não dá conta. E se for assim, a guerra acaba semanas depois. Sabe o que aconteceu? O Putin é um puta de um estrategista do caralho. Esse cara é muito inteligente, porque ele esperou o Congresso reprovar repasse para a Ucrânia. Ele esperou os Estados Unidos abandonar a Ucrânia para falar: se vocês quiserem acabar com a guerra, é só abandonar. E aí o americaninho ele vai olhar para a Ucrânia e vai falar: caralho, fiado, por que a gente está 2 anos nisso? Alguns, porque a maioria é péssima de história, geografia e cognição e não vai entender. Porque não estudou na escola, só estava treinando basquete para ganhar a bolsa da universidade. E aí se machucou e enterrou a carreira. E aí tá reclamando que o Biden tá fodendo com a vida dele. Tem uma parte em que em que esse repórter, que, que é uma vítima do Putin, esse repórter é uma grande vítima do Putin. Não, é que assim, como ele vai ter dinheiro pro resto da vida dele, ele não vai achar que ele é uma vítima, mas ele foi uma presa muito fácil. Porque foi o Putin que conduziu toda a entrevista. Esse cara foi uma criança, literalmente foi uma criança na frente do Putin. Assim, a entrevista foi maravilhosa. Por quê? Porque o bom entrevistador é o cara que consegue deixar o entrevistado falar e deixar o entrevistado ser conhecido. O Putin saiu daqui conhecido. A entrevista foi boa. Esse cara, ele vai ganhar uma puta de uma notoriedade, uma puta de uma grana, mas ele terminou de afundar os Estados Unidos da América. E aí ele pergunta assim: quem que afundou o Nord Stream? Tem vídeo aqui de 1 ano e meio atrás, e eu falando com o Lucas que eu suspeitava que os Estados Unidos poderia ter feito isso para garantir que a Alemanha não daria para trás no rolê. Eu falei: eu posso estar sendo muito conspiracionista, mas eu não duvido que os Estados Unidos tenha feito isso para a Alemanha não poder cair na tentação de falar fodam-se vocês. Então, para garantir que a Alemanha vai ficar junto ali no barco, isso poderia ter acontecido. Eu tô salvo muito engano, e aí eu juro que não é de má fé. Eu lembro de ter falado isso na época em que o Nord Stream foi estourado. E aí, o Carlson, ele pergunta: quem que estourou o Nord Stream? E aí o Putin, ele brinca. E aí, depois eu quero prestar atenção no russo falado, mas ele fala you. A tradução saiu you. E como o repórter, ele escutou you,
e que é tanto tu quanto vós em inglês, ele falou, não, eu estava ocupado nesse dia. E ele falou, você tem um álibi, mas a CIA não tem. Olha quanto Putin é. Isso você não pode tirar dele. O cara é brilhante, o cara usa o idioma, ele fala you. O cara fala, não fui eu, porque nesse dia eu estava ocupado. E aí ele já inverte isso, não you no singular, you no plural. E aí ele diz: você tem um álibi. Os Estados Unidos inteiro não, só que isso não causaria impacto nenhum. Se ele falasse você tem um álibi, mas os Estados Unidos inteiro não tem, seria um tiro muito pesado de canhão no vazio, que não acertaria ninguém, ninguém se sentiria explodedor do Nord Stream. Mas ele não fala vocês, ele fala: não, você tem um álibi, mas a CIA não tem. E aí, eu sei que eu tô chato com essa porra. Eu sei que eu pareço um ególatra falando isso, mas 2 anos atrás eu falava: o Putin ele vai plantar suspeita na Europa e vai jogar um país contra o outro, e as populações dos países contra os seus respectivos governos. E eu falava isso com uma angústia, e teve um dia que eu acho que eu quase chorei na conversa. Eu falei: cara, meu pai é um traumatizado de guerra. Eu fico falando, não é porque eu tô torcendo, é porque eu tô angustiado, porque parece que não dá pra evitar que isso aconteça. Sentir que as coisas, que a vida de quem tá na Europa vai ficar uma merda, é muito triste, porque eu tenho pessoas por quem eu tenho afeição nesses lugares. E mesmo que não tivesse, é muito difícil acompanhar o sofrimento humano e a decadência. Mas agora meio que parece que não tem jeito. Então, quando ele fala, a CIA não tem um álibi, o americaninho médio, não, agora não é o americano, o europeuzinho médio, essa galera que tinha um gasoduto que saía direto da fonte da Rússia e saía baratinho ali do lado dela, dentro da Alemanha, ele vai falar assim: porra, a gente tá comprando gás caro pra caralho do país que explodiu essa porra desse gasoduto. Por que que eles fizeram isso? A quem interessa uma guerra dos Estados Unidos e OTAN contra a Rússia na Ucrânia? A quem interessa isso, se não a Rússia e Estados Unidos, que ganhou vendendo armamento, emprestando armamento, endividando países, vendendo gás? Para quem mais que fez bem? E não fez bem para os Estados Unidos como um todo, fez bem para grupos específicos. A Inglaterra, o Reino Unido, saiu da União Europeia, fez bem para toda a população, não é uma população que se foda na cabeça dos poderosos, mas fez bem para muitos poderosos que ganharam com a saída dela de lá e que lucraram milhões. Então, tá fazendo bem para os Estados Unidos essa guerra na Ucrânia? Não, mas para o vendedor de gás tá pra caralho. E para o vendedor de armas também. E o Putin ele diz que o surplus, os excedentes de produção americanos e a máquina de fazer dinheiro, e ele fala várias vezes nessa entrevista The Golden Billion, e isso vai entrar para a história. Ele fala várias vezes que os Estados Unidos deixou de lutar pelos seus interesses, que deixaram de querer a paz, tudo em busca do Golden Billion, que é o bilhão de ouro. Pois bem, depois, quando se fala de dólar, você já está na cabeça que ele falou que os Estados Unidos têm uma dívida interna de 33 bilhões e essa dívida é impagável, não importa o que os Estados Unidos façam. Se os Estados Unidos inventar um novo carro, um novo computador, a nova coisa ridícula que você fica andando que nem um retardado na rua, e deixar no mercado 1 ano e meio, a China copia e começa a fazer igual, muito mais barato. Então, na inovação, na velocidade da inovação, pode até ganhar, mas na escalabilidade vai perder para a Índia. E isso não é uma coisa que se possa controlar. O Putin ele fala uma coisa que o Lucas já falou para vocês aqui em conversa que eu tive com ele. Vai cair. A gente tem que ver como que vai cair. Se vai cair atirando, se vai cair de boa. Os Estados Unidos vai cair igual a Inglaterra, que saiu de boa, porque afinal de contas estava entregando para um parça dele, ou vai cair atirando e querendo causar. E o Putin ele usa exatamente essas palavras, porque quando ele fala da Índia,
Quando ele fala da Índia, ele fala assim: é o seguinte, estados só crescem, dominam e depois somem. A história é assim. E agora você tem uma Índia que está aparecendo aí com 1 bilhão de pessoas. Esses caras vão dominar o mundo, vão fazer parte dos países dominantes do mundo, quer você queira, quer não. Aí é uma questão de você aceitar o crescimento irrefreável deles, ou você ficar causando guerra à toa aí para tentar azedar o caldo. Ele não usa essas palavras, mas quando ele fala 1 bilhão de pessoas, ele usa a Índia, que vai ser uma futura potência mundial inevitável. Para quê? Para o americaninho e para o europeuzinho olhar para a China e falar: ih, carai, a China tem 1,5 bilhão. A China tem mais gente do que a Índia. Então, quando o Putin ele fala que a Índia vai se tornar uma potência imparável, ele está querendo dizer que a China já se tornou e que não tem o que fazer a respeito disso. E de fato não tem mesmo. Um, o dólar vai derreter e, e o Putin ele faz questão de usar coisas que o Rock ele tenta, mas ele faz manobra, cara. Ele faz uma elasticidade intelectual. Ele usa de todos os recursos de câmera, de expressão facial, de tom de voz, de lugar onde eles colocam tudo da cartilha de falar com confiança para transparecer que você sabe alguma coisa. Ele segue toda essa cartilha para falar: não tem como o yuan, que é uma moeda de um país que não é uma democracia, querer competir com o dólar, porque que relevância que ele tem? E aí o Putin ele vem e joga uma semente na sua cabeça. Ele fala assim: antes da guerra da Ucrânia, antes das últimas sanções, as negociações entre Rússia e China com yuan era 3% e agora é 40%. E aí, assim, você está tendo muito petróleo negociado em yuan, muito petróleo negociando em rublo, porque os Estados Unidos tirou a Rússia do SWIFT, e porque eles aplicaram sanções, e ele fala, todos os estados agora estão diminuindo drasticamente as suas reservas de dólar. E isso, cara, amanhã em Wall Street, na Suno, consultoria de investimentos, no Primo Rico não. Cara, Primo Rico, Natália, vai falando o nome de outras pessoas aí. O outro sincero lá. Esses caras, eles vão aparecer amanhã falando, cara, que o mundo tá complicado e é melhor você comprar dólar para se garantir no exterior. Amanhã vai começar a chover investimento no estrangeiro para você fazer em dólar. Desculpa se vocês não fizerem isso. Porque talvez vocês façam um cálculo de reputação futura e talvez vocês decidam não fazer isso. Talvez vocês deem uma call diferente. Quando ele diz que os países estão reduzindo drasticamente as suas reservas de dólar, quem não estava olhando para isso amanhã vai desesperado correr para olhar para ver onde que vai descobrir essa informação para ver se é isso mesmo. Putin acabou de colocar uma bomba relógio no dólar e agora é uma questão de tempo até os caras perceberem que eles têm títulos do tesouro. Cara, o que que é um título do tesouro? Você sabe o que que é tesouro direto? Tesouro direto fala, você vê quanto que tá uma cota do Tesouro Direto hoje. Tá R$ 2.500. Aí você fala, não tem 2.500. Eu tenho 250 conto. Tudo bem, toma uma fração, né? Uma fração de um título do Tesouro. Você tem 10% de um título do Tesouro, R$ 250. Você está dando dinheiro para o governo para ver um número que hoje vale determinada coisa e que amanhã vai ser corrigido por conta de juros e o ano que vem vai valer IPCA, os R$ 250, mais IPCA, mais 5%. Que é a inflação do período, que vai ter dado um 6, mais um 5, 11%. Então você vai ganhar 25, R$ 26 hein? Você só tem esse dinheiro porque quando você fala, escuta, eu tenho um título aqui
e eu tô precisando pagar IPVA, IPTU, matrícula e material escolar esse mês, então toma esse título aqui, me dá R$ 2.500 porque eu preciso pagar os meus boletos. Você só tem esse título porque você tem certeza absoluta que o dia que você precisar sacar, o governo vai te dar. Senão você não teria. Você sabe que o dia que você fala, cara, quebrou meu carro, eu vou precisar sacar isso daqui porque eu vou ter que fazer o motor dele. Eu vou vender 3 títulos, vai dar 7,5 pau para eu fazer a retífica desse motor. Não vai ter jeito. Você sabe que quando você chegar com os 3 títulos do Tesouro Direto na sua corretora ou no site do Tesouro Direto brasileiro, ele vai te dar esses R$ 7.500 que você decidiu sacar naquele dia. Todo mundo que tem título do Tesouro Americano no mundo só tem esse título do Tesouro Americano porque tem certeza absoluta que o dia que ele quiser vender para os Estados Unidos vai pegar dólares e vai falar assim: toma. O que acontece se todo mundo quiser sacar? O que acontece se a China amanhã despejar tudo que ela tem de bonde do Tesouro Americano no mercado? Putin colocou uma bomba relógio numa coisa que já estava escancarada, mas isso estava escancarado para analista. Amanhã vai ter republicano usando a fala dele para atacar o Biden. E quando o republicano usa a fala do Putin para falar mal do Biden, para o Biden não ser eleito, ele está dando tiro de metralhadora, de fuzil nos Estados Unidos. É isso que está acontecendo. O que vai acontecer? Os Estados Unidos têm os republicanos, que se dizem conservadores. Só que uma coisa que o Farenazzo falou esses dias aí, e na hora me causou efeito, mas umas 2 horas depois eu tava andando na rua e do nada eu lembrei da frase dele e falei, mano, os republicanos se acham muito conservadores, mas o ícone do conservadorismo no mundo é a Rússia. Porque o conservadorismo, o republicano, ele ataca o democrata dizendo que ele é um sem vergonha. O republicano, ele acha que ele segue o cristianismo à risca e os valores cristãos e a tradição à risca. Mas quem segue à risca esse negócio de verdade é a Rússia. A gente tem um assunto muito sério para falar. Racismo é errado? É completamente errado. Os negros, eles precisam de apoio? Precisam completamente de apoio. Como que você dá apoio? Fortalecendo a identidade deles e fazendo de tudo para mitigar o racismo estrutural e dar mais oportunidades às pessoas para que elas ocupem mais espaços de destaque, para que inspirem novas crianças que, tendo acesso a uma educação para se qualificar para fazer exatamente aquilo, consigam, através desse modelo de inspiração, buscar esse caminho que elas querem. Mas, mas aí vem um partido aí, de um dos lados, e fala assim: eu preciso te proteger, porque o outro te ataca, o outro te odeia, o outro não gosta de você. Você precisa de um abraço de alguém aqui que te valorize, alguém que faça um filme da Pequena Sereia e que ela seja negra. Você precisa de uma pessoa que faça escândalo quando você sofre algum tipo de. E aí você infantiliza e torna completamente dependente. Isso é bom ou ruim para o negro? A princípio é bom, mas ele estica de maneira ineficiente uma guerra que não deveria existir. O que que a gente tem? A gente tem uma tradição que é homofóbica e que a gente precisava. E uma comunidade que a gente precisava proteger. E ao invés da gente proteger essas pessoas, ao invés da gente dizer que precisa ter mais flexibilidade para lidar com essas pessoas, para que elas sejam protegidas do que elas sofrem, não, você tenta destruir toda a religião e você transforma toda a tradição do país e toda a identidade do país num lixo. Por quê? Porque o gay sofre, porque o negro sofre. Você não ajuda nem o gay, nem o negro, e você destrói o país, porque o país se volta contra ele mesmo e vira essas democracias bugadas que estão se corroendo por dentro aí. Então, o, quando o Putin ele começa a falar de valores, e ele começa a dizer que eles têm os valores cristãos,
o repórter ele tenta colocar o Putin numa saia justa e fala assim: escuta, mas se você acha que é cristão, você sair matando desse jeito? Ele fala: defender a vida é cristão. E a humanidade sempre foi assim. A humanidade nunca levou o cristianismo 100% à risca, porque ela é o que é. Mas nós temos valores que são muito caros para nós. E os republicanos eles vão usar isso como arma, vão dizer. É como se o Putin ele tivesse colocado uns gatilhos de que na luta contra o, o que os Estados Unidos diz que tem que os valores têm que ser, eles têm que reagir a isso. Os republicanos eles vão morder essa isca e vão falar que esses dois países estão em guerra porque os democratas têm os valores deturpados. Porque os democratas eles querem o enviadamento de tudo. Desculpa essa palavra extremamente preconceituosa. Eu estou olhando aqui pela ótica dos republicanos americanos, tá? Eles vão dizer que os democratas eles querem aviadar tudo, que eles querem deturpar tudo e que eles querem transformar tudo em promíscuo, sujo. E eles vão fazer isso por conta da eleição. Só que essa eleição ela vai passar. E aí o que os republicanos eles vão ter provado? Que a Rússia presta e que os Estados Unidos não. Eles vão atacar exatamente as coisas que os incriminam. Eles vão atacar nos democratas exatamente aquilo que vai estigmatizá-los e sujá-los para sempre como americanos. Isso pode acontecer, isso pode não acontecer. Estou criando um cenário possível. Então, quando eu falo que eu fiquei com preguiça de escrever republicano aqui, quando ele toca na pauta de conservadorismo, de cristianismo, de valores, de tradição, o que ele está fazendo é isso. Ele está puxando os bolsominion para eles atacarem os petistas, os lulistas americanos. E aí esse ataque ele vai ser tão forte que a juventude e a galera que está no meio, e a galera que está do lado de lá, e a galera que está do lado de cá, todo mundo vai falar, cara, você percebe que é a gente que não presta nessa história? Tem isso. Ah, depois ele faz uma outra coisa ainda mais brilhante e mais evidente. Quando ele pergunta pro Putin, mas você acha que você gastou tanto dinheiro, você fez tanto, você tentou tanto, você acha que você foi bem sucedido no que você quis? Ele fala, não, a gente não conseguiu ainda, porque o nosso objetivo não era só terra na Ucrânia. A gente queria a desnazificação da Ucrânia. E ele entra nesse mérito, e o repórter ele cai que nem um patinho. Cara, se essa entrevista não foi comprada, se essa entrevista foi comprada, isso mancha um pouco o brilhantismo do Putin. Se ela não foi comprada, o repórter caiu que nem um pato na armadilha, no bait que o Putin jogou, porque foi assim. Eu quero desnazificar a Ucrânia, porque ele conta, dá uma aula de história. Ele dá uma aula de história. Os russos foram os caras que lutaram contra os nazistas. E na Ucrânia ficou gente simpática a isso, que queria pureza ali e que queria levar a cabo ideais anteriores a eles. E aí o Putin fala, eu não posso ficar morando do lado de gente que tem ideal nazista na cabeça. Eu tenho que pedir, eu tenho que vigiar, eu tenho que ver se essas ideias não estão sendo propagadas. Antes dele falar desse negócio das ideias propagadas aí, o Tucker, ele vai lá e faz a pergunta dourada que vai entrar para a história. Ele fala, ô Putin, cara, você é muito sem noção. Ele não fala isso, mas o tom de voz e a careta que ele faz é de indignação. E ele fala: escuta aqui, me explica uma coisa. Como que você mata um ideal? Você tá entrando na Ucrânia pra.
pra desnazificar, mas como que você mata uma ideia? Como que você mata o nazismo dentro da Ucrânia? E vocês entenderam o que ele fez com os Estados Unidos no momento em que ele faz essa pergunta? Quando Tucker Carlson ele faz essa pergunta, vocês entendem o que ele faz com os Estados Unidos? Ele fala: você não pode, cara, entrar na Ucrânia matando gente porque você quer matar um ideal, porque está na cabeça das pessoas. Como que você vai saber que você matou esse negócio? As pessoas pensam. E aí, quando vê o morto lá, vai falar: esse cara morreu porque ele acreditava no negócio, e o cara matou ele porque ele acreditava no negócio. Deixa eu ver no que ele acreditava. Ah, mas ele estava certo, esse cara que morreu agora, eu quero me vingar. Eu vou lá pra Ucrânia. O gordo lá. Ele tira completamente a roupa de Israel. O repórter, não é o Putin, não. O repórter, ele deixa Israel pelado. Lindo de ver. Brilhante de ver. Mas agora, enquanto eu falo, eu tô pensando, e aí pensando fica claro pra mim que isso meio que já estava planejado, já estava combinado. Como que você mata uma crença? Você não mata uma crença. E aí o Putin vai lá e dá aula. Ele fala: você não mata uma crença, mas você pode cuidar do lugar e impedir a propagação das ideias. E aí, meus amigos, se o sionismo, através de Netanyahu, não tivesse fazendo a lavagem cerebral dessas crianças que você vê no Omegle dizendo que bebê é terrorista e você não consegue provar que não é, se você não tiver um sionismo que faz lavagem cerebral na cabeça de criança, e se você der vida digna aos palestinos, a troco deles não poderem propagar ideias radicais e terroristas, o conflito diminui. Cara, eu vou ajudar duas pessoas aqui. Vamos lá. Então eu vou ajudar duas pessoas. Eu tenho um cara ali que ficou doente quando a esposa dele estava grávida. Aí ele perdeu o emprego. A esposa tem que cuidar dele e do bebê. E eles estão numa situação de extrema fragilidade. E aí, aqui do outro lado, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tem duas famílias exatamente na mesma situação. Só que, vamos supor que eu seja bolsonarista e essas duas famílias são de petistas roxos. Eu vou em um lugar e falo assim: PT não te ajudou, não, né? Eu vou te ajudar. Eu vou fazer transferências programadas aqui de R$ 3.000 por mês durante um ano, porque é o tempo mais ou menos que seu tratamento vai levar. Fica tranquilo. Pablo Marçal, eu tô aqui. Fica sossegado. Calma, tô aqui. Eu vou ficar durante um ano depositando 3.000 na sua conta. Só que faz um favor pra mim. Para de falar que o Lula vai resolver o problema do país, cara, porque é feio. Olha a tua situação, cara. Esquece um pouco de Lula, começa a pensar mais na sua família. Eu tô te ajudando. Se cure, cuide da sua família. E o dia que você melhorar, ajuda uma outra família que você vê que está precisando. E aí eu sumo. E aí eu fico 12 meses com transferências recorrentes automaticamente, acontecendo todas no mesmo dia, como se esse cara estivesse recebendo um salário. Ele fala: não é tudo que eu ganhava, mas paga todas as minhas contas, eu estou bem alimentado, estou tomando remédio, estou me curando. E esse cara não tá vindo aqui me jogar na cara todo mês que ele me fez um favor. E a única coisa que ele me pediu foi para eu parar de falar de política e brigar por causa de político. Eu quero me curar, cara. Um dia eu vou estar bem. E esse cara sumiu, não sei mais onde ele tá. Mas, mas o que que ele pediu? Para não retribuir para ele, para retribuir para outra pessoa. Então eu vou ficar bem, cara. Porque o dia que eu ver alguém precisando de ajuda, eu vou ajudar essa pessoa também. Esse é um jeito. O outro jeito é chegar para essa mesma família e falar assim: olha, eu trouxe arroz e feijão aqui, tá? E essa mortadela aqui que me sobrou de ontem, que o meu cachorro não quis comer, se você quiser, você pode comer também. Só não que esquece que fez por você, tá? Porque eu faço isso porque eu sou
sei lá, muçulmano, evangélico. Toma aqui. Se você precisar, me liga. Eu sei que o cara vai precisar. Eu sei que o cara vai precisar, porque ele não tem pra quem pedir. Se você precisar, me liga. Aí o cara liga. Eu falo, tá bom, vai, eu vou aí. Espera. Aí eu chego lá com uma lata de sardinha e falo, olha, façam um bom uso aqui, eu quero que vocês não morram de fome. Mas deixa eu tirar uma foto aqui com vocês. E aí eu tiro uma foto e falo, tô ajudando uma família aqui que tá passando extrema necessidade. E eu tô indo embora. E escuta, mas faz um favor pra mim, não fala de PT mais não, tá? Porque o PT não tá vindo aqui te dar resto de sardinha e de mortadela que nem eu tô fazendo. Você tá vivo graças a mim, cara. Você para pra pensar que eu tô ajudando as duas famílias e o Putin ele fala assim, você não consegue destruir o ideal, mas você consegue ajudar e pedir para as pessoas pararem de fermentar esse tipo de ideia e esse tipo de pensamento. Você pode ter controle sobre isso. Que é tudo que Israel não fez. E a empolgação desse cara falando assim, porra, mas você tá errado na Ucrânia, porque se essa é a sua desculpa, você nunca vai acabar com o nazismo na cabeça das pessoas. E aí eu fico imaginando todas as pessoas do mundo inteiro, porque muita gente está vendo essa entrevista, e as pessoas vão falar, mas bombardear o Hamas dá, né? Essa entrevista entrou para a história. Não vai mudar o curso da história, porque o curso já estava indo para onde estava indo. Só que essa entrevista vai entrar para a história porque ela vai fazer muita gente perceber para onde é que elas estavam indo, sem perceber que elas estavam indo, e que a solução foi possível durante todo esse tempo e que ela não foi adotada, que as decisões não foram tomadas porque não atendiam aos interesses de quem se beneficiava de que a coisa acontecesse exatamente do jeito que aconteceu. É a história acontecendo na frente de vocês. Espero que vocês não deprimam. É. Obrigado por me escutar. Grande abraço.